Olá, meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog AirInsp e se você está aqui é porque você, assim como eu, acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagem ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria aérea. E no vídeo de hoje eu vou abordar o assunto de quais são os tipos de viagem, como os GDS utilizam esses tipos de viagem para fazer os cálculos das tarifas. E como é que vai funcionar esse vídeo aqui? Eu vou explicar como funcionam os tipos de viagem e depois eu vou dar dois exemplos, um exemplo brasileiro, um exemplo doméstico brasileiro e outro exemplo internacional para ficar mais claro aqui e também ter uma dinâmica aqui no nosso vídeo. E o primeiro tipo de viagem é a viagem chamada viagem One Way, que é a tarifa somente de ida. E esse tipo de tarifa é utilizado por passageiros que vão trabalhar no seu destino final ou vão ficar mais de um ano no seu destino final. Então, porque os bilhetes aéreos normalmente eles têm a validade de um ano. Então, quando o passageiro ele já sabe que vai ficar por mais de um ano no destino final, ele compra uma tarifa somente de ida. O profissional dessa área tem que tomar bastante cuidado porque essa tarifa somente de ida, na imigração dos países, se o passageiro não tiver a documentação necessária para ficar mais de um ano no país, ele pode ter problema porque ele não tem a passagem de volta. Então é só para o profissional ficar bem atento aí quanto às restrições das tarifas somente de ida. Eu vou utilizar um exemplo aqui brasileiro, que é uma São Paulo-Fortaleza. São Paulo-Fortaleza somente de ida, um bilhete. Numa internacional, eu vou utilizar um hub, que apesar de ele fazer uma conexão em algum ponto, ele não deixa de ser uma passagem somente de ida. Que eu vou utilizar o hub aqui do Panamá, que é o São Paulo-Panamá e Panamá-Aruba, por exemplo. Não me pergunte o porquê ele vai somente de ida para Aruba, talvez tenha ganhado aí na loteria. A segunda passagem, o segundo tipo de viagem, é a viagem chamada viagem round trip. E essa viagem é uma viagem ida e volta. Simples também, o passageiro sai do seu ponto de origem, vai até seu destino e volta. Tarifa ida e volta, simples assim. No nosso exemplo aqui brasileiro, ele sai de São Paulo, vai até Fortaleza e volta para São Paulo. Simples assim. No nosso exemplo internacional, sai de São Paulo, vai até o Panamá, do Panamá vai até Aruba, Aruba volta para o Panamá e Panamá, São Paulo. Simples assim também. Ida e volta. O nosso terceiro tipo de viagem é a viagem chamada viagem Circle Trip. É onde o passageiro ele faz um círculo. Então, como é que é isso, tá? Ele sai do seu ponto de origem, ele vai até um destino final, ele pega um outro voo dentro do mesmo bilhete, ele vai, através de um voo, vai até algum outro lugar e desse outro destino final, ele volta para São Paulo, fazendo um círculo no mapa. Nosso exemplo aqui vai ficar mais claro. Ele sai de São Paulo, vai até Fortaleza, por exemplo. De Fortaleza, ele pega um outro voo até Natal e de Natal, ele volta para São Paulo. No nosso exemplo internacional, ele sai de São Paulo, vai até Aruba. De Aruba, ele voa até Miami e de Miami ele voa até São Paulo. Não precisa ser um círculo certinho, tá? Mas dá para você entender aqui que ele foi até um destino, ele vai até um outro destino e desse segundo destino ele volta. Então ele fez aqui um círculo que o GDS ele entende isso como uma circle trip e oferece uma boa tarifa para o passageiro. O nosso quarto tipo de tarifa é o tipo de tarifa chamado Open Jaw. E o que é isso, William? O que é Open Jaw? Jaw em inglês é mandíbula, então você vai ter que... Eu não sei como é que eu vou fazer aqui, tá? Mas é uma mandíbula de jacaré mesmo, tá? Para ficar mais fácil. Então assim, você tem que imaginar sempre assim. O passageiro sai do seu ponto de origem, vai até algum destino. Desse destino, ele vai por outras vias. Ou ele pega um navio, um cruzeiro, ou ele pega um trem, ou ele pega um ônibus, ou mesmo um voo, mas comprando uma parte, é um outro bilhete.
Então ele vai para um outro destino e desse destino final ele volta para o seu país de origem, fazendo ali a mandíbula. Vai ficar mais claro aqui no nosso exemplo. No nosso exemplo brasileiro, ele sai do São Paulo, ele vai até Fortaleza, de Fortaleza ele pega um ônibus e vai até Natal. De Natal ele volta para São Paulo. Então você percebeu que ele fez aqui a mandíbula, ele fez aqui o open jaw. Então é por isso que o cálculo dessa tarifa foi feito em open jaw. Ele vai para um destino e depois ele acaba voltando por outro. No nosso exemplo internacional, o que ele faz? Ele vai até Aruba, de Aruba ele pega um cruzeiro passando por todo o Caribe, vai até Miami e de Miami ele volta para São Paulo. Então você percebeu que de novo ele fez ali a mandíbula, o open jaw ali para fazer essa viagem. O nosso quinto tipo de tarifa é a tarifa side trip. E como é que isso funciona? Ele compra uma passagem circle trip, um round trip normal, e depois ele faz uma viagem à parte. No mesmo bilhete, comprando, mas só que pagando à parte um outro trechinho separado. Uma side trip, um trecho à parte. Então, como é que no nosso exemplo isso funciona? Uma São Paulo-Fortaleza, de Fortaleza ele compra separadamente no mesmo bilhete, pagando separadamente, mas no mesmo bilhete. Uma Fortaleza-Recife-Fortaleza e depois ele volta para São Paulo. No nosso exemplo internacional, ele vai até Aruba, aí ele voa de Aruba para Miami, de Miami ele compra no mesmo bilhete uma Miami-Orlando-Miami. Depois ele continua Miami-São Paulo. Então, nesse caso, ele utilizou uma Circle Trip e uma Side Trip no mesmo bilhete, na mesma passagem. Simples assim. O nosso último tipo de viagem é a viagem Round the World, que é a viagem ao redor do mundo. É muito difícil uma companhia aérea conseguir atender uma Round the World, uma volta ao mundo. Então, isso é muito comum as alianças das companhias aéreas oferecerem esse tipo de tarifa. E essas alianças eu não vou entrar em detalhes aqui, mas mais para frente eu vou gravar um vídeo falando somente disso. Essas alianças elas oferecem, utilizando várias companhias aéreas participantes dessa aliança, o passageiro ele vai utilizando várias companhias e fazendo ali a volta ao mundo. Tem algumas restrições, não vou entrar no mérito aqui, mas é assim que funciona, é uma volta ao mundo mesmo, literal. O passageiro ele faz a volta ao mundo utilizando ali várias companhias aéreas. Eu já escrevi um artigo completo sobre tipos de viagem, onde você pode se aprofundar aí nesse assunto, onde você pode obter mais informações sobre tudo isso que eu falei aqui hoje. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu espero de verdade ter ajudado aí você na sua carreira, nessa sua jornada aí na indústria aérea. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!